O belo, o tocante, o repulsivo, o permanente, a arte. O conceito que abraça tanto uma impassível escultura de Vitor Brecheret, quanto o disco Dança da Rapadura do cantor Tiririca. Oh, menino lindo! Mas talvez levemente mais parecido com o primeiro exemplo está o pintor italiano Michelangelo. O artista que não apenas é conhecido por ter pintado o teto da Capela Sistina e esculpido David, bem, Michelangelo, mas também de maneira muito mais importante por dar nome a uma das tartarugas ninjas. Cowabunga! No caso, a chamada Michelangelo, caso haja alguma dúvida sobre isso. E Michelangelo não é o único pintor a ter tamanha honra, porque assim como ele, os também renascentistas Rafael, Donatello e Leonardo da Vinci estão duplamente marcados na história. E o que eles têm em comum? Bem, nenhum deles gostava de Michelangelo. Ok, eu tô roubando um pouco nessa curiosidade, porque quando Donatello morreu, Michelangelo sequer havia nascido, mas se você, tal qual esses homens, é um adepto da filosofia, podemos concordar que, tecnicamente de fato, Donatello não tinha como gostar de Michelangelo, o que com muita boa vontade torna essa afirmação verdadeira. Agora, no caso de Leonardo e Rafael, nós podemos deixar as tecnicalidades de lado porque definitivamente nenhum deles chamaria Michelangelo para combater crimes e comer pizza. No caso de Da Vinci, autor dos hits Mona Lisa e A Última Ceia, a briga partia do fato dos dois serem muito diferentes, porque enquanto Michelangelo era um jovem egocêntrico com a personalidade horrível, Da Vinci era um velho egocêntrico com a personalidade horrível. O que tornou tudo fácil e agradável quando aos 28 anos Michelangelo se mudou para a quebrada de Leonardo da Vinci, a cidade de Florença. Uma mudança que foi tão bem recebida pelo veterano que ele passou a dedicar sua vida a encher o saco do novato. Desde a preferência de Michelangelo pela escultura, que Da Vinci chamava de arte menor, até críticas à organização, ou melhor, à desorganização de seu ateliê. Detalhes irrelevantes quando existe a opção de criticar o fato de que em todos os aniversários, Michelangelo dava sempre o mesmo presente, o presente de 33 peras. 33 porque é a idade que Cristo morreu, e peras porque era literalmente a coisa mais barata que você podia comprar. Não era exatamente um Papai Noel, né? Acontece que a língua italiana não possui o ditado quem fala o que quer, escuta o que não quer. O que talvez tenha impedido de um dia na praça de Santa Trinità, Da Vinci ter provocado Michelangelo pedindo para que esse passasse um trecho da Divina Comédia. E recebido como resposta: por que não comenta você que não é capaz de terminar um cavalo de bronze em Milão? Uma resposta que só faz sentido depois que você sabe que o tal Cavalo de Bronze em Milão foi a primeira grande obra de Leonardo da Vinci, inacabada depois de 12 anos e considerado seu maior fracasso. Mas, como 90% das comédias românticas nos ensinam, às vezes tudo que é preciso para desenvolver uma amizade é trancar duas pessoas em um lugar. E foi isso que aconteceu quando ambos foram contratados para pintar o Palazzo de Verri. E unidos pelo poder da arte, Da Vinci desistiu e Michelangelo fugiu da cidade. Já com Rafael, as coisas eram mais ou menos o contrário, com Michelangelo fazendo o papel do velho invejoso. O que piorou muito depois que esse perdeu a concorrência para pintar a biblioteca particular do Papa. A raiva e o rancor de Michelangelo foi tamanha que Rafael se vingou da melhor maneira que podia, usando a imagem de Michelangelo para representar o filósofo Heráclito na sua obra A Escola de Atenas. E se imortalizar o seu rival na forma de um filósofo pré-socrático famoso por dizer "você nunca se banha no mesmo rio duas vezes" parece uma escolha esquisita, é porque você não está considerando uma coisa óbvia, que é o fato de Heráclito ser notoriamente conhecido pelo péssimo temperamento e pela profunda inveja de seus rivais. Mas talvez motivado pelo fato de que quase ninguém entendesse esse lance do Heráclito, Rafael teve outro grande momento de vingança que saiu completamente pela culatra, quando insistiu para que Michelangelo pintasse o teto da Capela Sistina. Agora, calma, eu sei que você está pensando que essa parece outra péssima vingança do nosso amigo Rafael, mas existe um motivo por trás. Michelangelo era um famoso e excelente escultor, mas não era tão conhecido pelas suas pinturas. E sendo assim, o plano de Rafael era soltar esse trabalho enorme e importantíssimo no colo de Michelangelo, esperando que ele não desse conta e fracassasse de forma vexaminosa, ou que então fugisse de Roma tamanho estresse. Acontece que se você é uma pessoa que prestou atenção no começo do episódio, o escultor Michelangelo terminou com perfeição a pintura do teto da Capela Sistina, assim como o palhaço Tiririca cantou com perfeição as músicas do disco Dança da Rapadura.
Claro que Michelangelo, sendo Michelangelo, ele não podia só ir lá e pintar a Capela Sistina e falar, ó, meu Deus, que lindo que eu tô pintando. Ele precisou externar o quanto ele odiou cada segundo daquela experiência. Em um poema que eu não vou ler aqui na íntegra, mas vou destacar que começa com a frase já ganhei bócio com essa tortura e termina com não estou no lugar certo, não sou pintor. Positividade. Este podcast foi editado pela Maremoto.